Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências? Hoje é lá no capítulo 3, Água e Ambiente, tá? Vamos lá para a página 134, que nós vamos falar um pouquinho sobre a água da cidade. Nós sabemos que a água é muito importante para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos animais, das plantas, né? Nós não vivemos sem a água. A água é um bem precioso, né? Nas cidades também existem muitos comércios, lojas, mercados, casas. Tudo isso, as pessoas elas necessitam dessa água, né? No comércio, no mercado, na loja, para lavar uma mão, no banheiro, para limpar algum produto, né? Limpar o chão. Nós, na nossa casa, nós precisamos para tomar banho, lavar a nossa roupa, beber água, que nós não podemos ficar sem água. Então, a água é muito importante para a sobrevivência do ser humano, como a prof falou, dos animais, das plantinhas, né? Lá na página 135, nós temos mudanças de temperatura, ou seja, a água ela se transforma constantemente na natureza, certo? Principalmente com a temperatura dos ambientes. Ali nós temos altitude. Se vocês olharem aquela imagem, é uma imagem de uma montanha. O que aquilo ali quer dizer? Que quanto mais alto a gente sobe, se a gente subir lá na montanha, que é um lugar bem alto, quanto mais a gente subir, mais baixo nós vamos sentir a temperatura. Ou seja, a temperatura vai cair. Quanto mais alto, a temperatura cai. A tendência dela é cair, é diminuir, tá? Luz e sombra. Ali nós temos a imagem de uma árvore gostosa, né? Um sol e uma árvore gostosa com uma sombra. O que acontece ali? Quando o dia está muito quente, aquele dia de verão que o sol está bem quente, bem ardido, não é gostoso quando a gente acha uma árvore, uma sombra e entra embaixo daquela sombra e fica ali um pouquinho? O que acontece? A sombra, ela nos dá a sensação que a temperatura está mais baixa, certo? Por quê? Por causa da sombra, por causa do calor, o sol bate ali na árvore e ele não passa. Então, quando a árvore é bem grandona, ela dá aquela sombra gostosa. Então, a gente senta ali embaixo, né? Coloca uma rede e fica tranquilo numa sombra. Então, ali abaixou a temperatura também na sombra. Na página 136, nós temos ali o dia e a noite. O que acontece durante o dia com o sol quente? Como a prof falou, a temperatura sobe, né? Quanto mais quente, mais alto a temperatura fica. E à noite, geralmente, quando não tem sol, o que acontece? A temperatura cai. Aí a gente acaba sentindo um pouquinho de frio, muitas vezes, ou dá aquele arzinho, aquele ventinho gostoso de refrescância, né, quando está muito quente, a não ser em alguns países que acaba mudando um pouquinho, tá, gente? Ali embaixo nós temos o vento, na próxima imagem. O que acontece com o vento? O vento, ele também dá a sensação de refrescância, de aquele ar gostoso, ou seja, o vento ele ajuda a temperatura a diminuir, daí nós não sentimos tanto calor, tá? Mas o que acontece também com o vento? Muitas vezes o vento vem e quando vem esse vento, vem a chuva junto. Aí com a chuva a temperatura tende a diminuir mais ainda, né? Na página 137 nós temos o ciclo da água. O que acontece ali com o ciclo da água? A temperatura da água, dos rios, dos mares também muda um pouquinho, altera com o sol. Durante o dia a água fica um pouquinho mais quente, porque o sol bate na água, os raios batem ali na água e a temperatura acaba subindo. Durante a noite a temperatura dessa água é mais baixa. Se você entrar na praia ali e no mar durante o dia com o sol bem quente, a água vai estar gostosa, morninha, mas se a gente for lá à noite dar um mergulho, a água vai estar geladinha. Por quê? Porque não tem o sol para aquecer essa água, tá? O vapor, gente, o vapor quando ele entra em contato com altas altitudes,
ele acaba fazendo com que esse vapor ele esfrie, tá? E ele se transforme em gotículas de água que acabam formando as nuvens. E quando essas gotículas se encontram com os ventos frios, o que acontece? Acontece a chuva, vem a chuva. Assim, com a chuva, quando a chuva cai, molha as plantas, né? Dá aquela refrescância, diminui um pouquinho com o calor que nós sentimos durante o dia, essa água depois, ela acaba voltando para o seu destino. Ou seja, ela acaba voltando para o rio, para os lagos, né? Então, quando cai a chuva, além da chuva molhar, refrescar, dar uma sensação gostosa, ela volta para o seu devido lugar, tá? Lá na página 139, nós temos o caminho de um rio. Como assim o caminho de um rio? Olhem lá a imagem, nós temos uma montanha bem alta, no topo da montanha tem um gelo, o gelo ali está derretendo e está fazendo o quê? Com que esse gelo se transforme em água e ele está escoando ali e voltando, indo para o mar, tá? Está indo para o seu destino. Ou seja, os rios, eles nascem em águas subterrâneas. Aquela água da chuva, tal, que fica lá acumulado, ela acaba se tornando... o gelo também, né? O gelo e a neve acaba derretendo e acaba formando o quê? Os rios. Esses rios, eles acabam fazendo um percurso todo e desaguando para o mar, tá? É sempre do lugar mais alto, gente. O rio vai formar sempre do lugar mais alto. Por quê? Porque a montanha acabou descongelando, a neve, o gelo ali derreteu, tá? Águas que ficam por baixo de das montanhas, lugares subterrâneos, acaba descendo e formando os nossos rios, os nossos lagos, e tudo isso acaba desaguando para o mar, tá, gente? Essa é a nossa explicaçãozinha sobre a água. Agora, o que eu quero que vocês façam? Vamos voltar um pouquinho. Lá na página 134, vocês têm uma pesquisa para fazer. Diz assim: faça uma pesquisa para responder as perguntas abaixo. Depois converse com os seus familiares, tá? E responda a letra A ali. De onde vem a água que abastece a cidade? De onde vem a água que abastece a nossa cidade? A letra B. Você conhece algum país ou alguma cidade que já teve algum problema por falta de água e conseguiu resolvê-lo? Coloquem ali, tá? Aí, lá na página 138, também temos ali 1, 2, 3, 4, 5 questões da letra do número 1 para responder, tá? Com base nas ilustrações das páginas anteriores. E também temos ali o número 2, com uma perguntinha só também para responder. Depois nós temos na página 140, ali, o que vocês vão fazer na página 140? Vocês vão procurar em revistas, em jornais, formas que nós utilizamos com a água, diferentes figuras. Por exemplo, se você achar lá uma figura de uma pessoa lavando o carro, você pode recortar e colar. Uma figura de uma pessoa lavando uma calçada, uma figura de alguém bebendo água. Tudo isso você vai recortar e vai colar aqui nesse quadrado, tá? Aí na número 2, você vai conversar com os seus familiares sobre essas imagens que você colou ali. Se você quis colar alguma imagem ali, por exemplo, eu queria tanto uma imagem de uma criança tomando banho, mas eu não achei nenhuma. Não tem problema. Aqui embaixo, nessas linhas, na número 2, você pode escrever uma criança ou uma pessoa tomando banho, tá? Então, aqui embaixo, nesse espaço, você pode escrever como você utiliza a água de alguma forma que você não tenha representado no exercício anterior, tá? Ali na página 141, eu só quero que vocês leiam e observem aquelas figurinhas ali, aquelas imagens, tá? Porque na próxima aula nós vamos falar um pouquinho, nós vamos dar sequência a esse assunto da água, tá?
Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula, porque é um assunto fácil, gostoso de falar sobre a água, né? E qualquer dúvida, postem para a prof responde vocês. E eu estou aqui esperando vocês para a próxima aula. Beijão! Um abraço bem apertado. Tchau!